Boa noite. Graças a Deus, mais irmãos melhoraram, né? Domingo passado já tínhamos menos, esse domingo já mais. Então Deus está, graças a Deus, curando muitos dessa gripe, alguns até do Covid. E o Senhor tem nos abençoado até aqui. Estamos observando a palavra de Deus e estudando a epístola de Paulo aos Romanos. E hoje não será diferente, e nós vamos continuar estudando que, como crentes, servo de Deus, devemos estar ativos na nossa adoração. Um crente é um adorador, ele não pode ser passivo. Então, cada um de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos que ser ativos na nossa adoração. Isso serve para que nós abramos a nossa mente para entender que a nossa fé em Jesus Cristo não é uma mera religião. Não é só uma ação religiosa como tantas outras. A nossa fé em Jesus, ela tem que se expressar numa adoração ativa. Por ativo, significa que você tem que fazer certas coisas. Você não pode ficar passivo. E nós estamos estudando que a adoração, ela tem que ser ativa na vida do crente, em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Dois versículos, talvez os mais conhecidos da epístola de Paulo aos Romanos, versículos simples, fáceis de compreender, mas dificílimos de viver. Então, e na Bíblia é assim, bote isso na sua mente, você que é crente em Jesus. O que é mais fácil de entender na Bíblia é o que é mais difícil de viver. E os debates teológicos que muitos estão levantando por aí não afetam tanto a nossa vida com Deus. São importantes em alguma medida, mas não chegam nem perto de aprender sobre o amor a Deus e o amor que nós devemos ter para com o nosso próximo. Porque é isso que nós temos que aprender na palavra do Senhor, nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo. Então hoje, continuamos a ver Romanos 12, verso 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fácil, versículo simples, versículo que todos nós já lemos várias vezes, estudamos várias vezes. E como nós meditamos domingo passado, toda a outra parte da epístola, a gente divide essa epístola, essa carta que Paulo escreveu aos crentes de Roma em duas partes. Primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 11. Segunda parte, do 12 ao 16. Óbvio que na primeira parte tem uma introdução e na segunda parte tem uma conclusão, que é o capítulo 16. No entanto, essas são as duas grandes partes dessa epístola. Primeira parte, isso aqui é só uma breve revisão, nós observamos que é o aspecto da doutrina, é o ensino, é uma parte teórica, chamamos de teológica, porque fala sobre Deus, e é uma parte muito técnica às vezes, mas temos que investigar, temos que ler a Bíblia, em todos os seus aspectos, porque a gente não pode ler somente os salmos, que são maravilhosos, nem podemos ficar só nos provérbios, que também são maravilhosos. Nós temos que ler toda a Bíblia, porque certamente toda a Escritura é útil para o nosso crescimento, conhecimento de Deus, para a nossa felicidade e, obviamente, para servirmos melhor ao nosso Senhor, glorificando o nome dEle. Esses primeiros 11 capítulos nos falaram sobre a nossa depravação total, que todos nós somos pecadores. Falaram também que não há nada de bom no homem, porque o ser humano, porque o nosso pecado nos corrompeu e nos afastou de Deus. Então não existe no planeta Terra, na história da humanidade, um ser humano que foi bom. Não existiu, não existe e não existirá. Todos são pecadores. E aquelas pessoas que fazem coisas boas para os outros, disse bem, faz coisas boas para os outros, mas estamos falando de ser bom aos olhos de Deus, que é a definição da pura bondade. Eu posso ser bom com alguém por interesse pessoal? Eu posso ser bom com alguém porque eu estou esperando algo em troca lá na frente? Resumindo, não existe amor dentro da esfera humana
desinteressado. Por isso que até nas famílias encontramos conflitos, problemas, esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais, falando da família de modo geral, no mundo. Por quê? Se são do mesmo sangue. Pecado. Guerras surgiram no meio de famílias. Pecado. Então o pecado está em todos nós, completamente depravados, perdidos nos nossos pecados, todos, sem exceção, judeus, gentios, até que veio a justificação pela fé, o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos livrar da condenação desse pecado. E a justificação pela fé já está dizendo, pela fé em Jesus, nós somos declarados justos. Deixamos de estar no status de criminosos diante de Deus, para estarmos no status de justos, de santos, não por merecimento próprio, porque o cristianismo, como a Bíblia diz, não é uma fé baseada nas boas obras, mas é uma fé baseada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Que, por sinal, nós viemos hoje à noite aqui adorar o Senhor Jesus com toda a alegria, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Todo culto, nós temos que lembrar disso. Todos os cânticos, tudo que vamos ler na Bíblia, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande amor. Ele é a pessoa que mais te ama. Isso não é jargão evangélico, não, é verdade. Porque ninguém dá a vida por você, sabendo o quanto você é mau e pecador. Só o Senhor Jesus Cristo, ele deu a vida dele por nós, sabendo profundamente da nossa maldade, dos pecados da mente e do coração. E ainda assim, morreu na cruz para nos livrar da condenação do inferno. E então o apóstolo trata de tudo isso nesses 11 capítulos. Mostra como Abraão foi justificado pela fé, mostra que o salário do pecado é a morte, e então como o Senhor Jesus nos livrou deste salário do preço do pecado, que é a condenação eterna, até que chegamos nesse ponto, no capítulo 12, onde o apóstolo, baseado em tudo que foi dito, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Como falamos, o rogo-vos é uma súplica. Ele está implorando, irmãos, eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus. Tudo que foi dito no capítulo de 1 a 11 são as misericórdias de Deus. Tudo que Jesus fez na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. É por isso que eu rogo, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que eu sou um crente ativo na minha adoração? Quando eu sou um sacrifício constante a Deus. Simples. Sacrifício como o do Antigo Testamento. A minha vida, ela é um sacrifício a Deus. Não quer dizer que eu tenho que me matar, como os animais do Antigo Testamento eram mortos. Não. Mas quer dizer que a minha vida eu ofereço a Deus todo dia como um sacrifício. Ou seja, Senhor, a minha vida não mais é minha. Eu uso para o Senhor. Aí, lendo a minha Bíblia, controlado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou saber o que Jesus quer de mim. O que Jesus quer de mim? Hoje, será que Jesus quer que eu leia a minha Bíblia? Certamente. Será que Jesus quer que eu tenha um tempo de oração com Ele hoje? É claro. Será que Jesus quer que eu minta? Obviamente não. Como Jesus quer que eu dirija a minha vida? Nos valores da sociedade de pecado ao nosso redor, ou nos valores da palavra de Deus? Já sabemos a resposta. Então, um crente é um sacrifício vivo a Deus. O culto racional se expressa aqui, é um culto que envolve o nosso entendimento de quem é Deus, obviamente, mas não só aqui na congregação. Esse culto racional, essa adoração a Deus, ela é constante e diária. Podemos dizer que é o estilo de vida do crente. A gente fala muito hoje de estilo de vida, e muitos gostam de ter o estilo de vida seguindo um youtuber, já vi isso muito. Ah, mas o meu estilo de vida é seguir determinada tribo ali, né, da urbanidade moderna. O nosso estilo de vida é seguir Jesus Cristo. O nosso estilo de vida é esse.
ser um constante sacrifício a Deus. Isso significa que eu sempre estou pronto e disposto para Jesus e para a obra de Jesus que se chama igreja. Estou aberto, sem restrições, para tudo que o Senhor Jesus quer da minha vida, um servo do Senhor Jesus Cristo. Esse é um constante sacrifício a Deus. Óbvio que nós podemos mencionar de vir aos cultos, mas isso eu nem acho que é um sacrifício, vir a um culto, né? Alguns acham, eu não, pelo contrário, é um deleite, é um momento de adoração a Deus. O sacrifício é quando nós dedicamos a nossa juventude, o nosso conhecimento, a nossa família para Jesus, para obedecer a Jesus, para viver a vontade de Jesus diariamente, todo instante. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a parte prática da epístola. Depois ele vai especificar exatamente o que é ser este sacrifício constante. Paulo vai falar lá na frente sobre o amor, sobre tolerar os irmãos débeis na fé. Paulo vai falar disso. Paulo vai falar de como eu obedecer uma autoridade que infelizmente é desqualificada para ser autoridade sobre mim, mas eu tenho que obedecer. Paulo vai falar sobre isso. Tudo isso que Paulo vai dizer a partir daqui, é ele especificando como você vai ser um sacrifício vivo de adoração a Deus. Essa é uma adoração ativa. Não é só passivo, sentado ali, olhando. Não, você tem que agir. Esse agir acontece num culto aqui, quando você entoa os cânticos, reflete nos cânticos como se eles fossem orações que você está dirigindo ao Senhor, observando o texto bíblico e pensando. É um exercício mental cansativo, ficar sentado e pensando como eu serei um sacrifício vivo a Deus. Como diariamente eu tenho sido, mas como eu posso melhorar neste ato de ser um sacrifício ao Senhor. Isso nós vimos domingo passado. Hoje, nós vamos ver as duas outras formas de termos uma adoração ativa diante do Senhor, baseada em Romanos capítulo 12, verso 2 agora. Olha o que diz o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, segunda atitude, devemos ser constantemente transformados. É uma transformação constante, está claramente aí no verso 2. Mas transformai-vos. Então é um chamado à transformação. Essa transformação começou no dia da conversão. Você saiu das trevas do pecado para a luz de Jesus. Grande transformação. Você queria falar do evangelho para todo mundo. Intensa alegria e felicidade. Creio que todos nós que cremos em Jesus passamos por isso. Mas, se nós não olharmos para Cristo, a vida eclesiástica vai nos desgastar. Acreditam nisso? A vida em igreja sem Jesus é a pior vida que existe. É a pior vida que existe. Estar numa igreja cristã sem Jesus Cristo é um tormento. Mas sabe por quê? Porque perde o sentido. Perde o sentido. Quando os crentes da igreja deixam de olhar para Jesus, eles começam a olhar para os defeitos uns dos outros, para os defeitos do pastor, para os defeitos da igreja. E isso se torna um assunto da igreja. Em vez dos crentes estarem unidos, focando em Jesus e como realizar a obra que Jesus deixou, eles se unem para destruir por dentro, implodir a obra de Jesus. Todo crente tem que olhar para Cristo para ser constantemente transformado. Essa transformação, essa palavra para transformação é a palavra grega para metamorfose. Quem é da década de 80 ouviu muito um cantor incrédulo, idólatra, talvez envolvido com bruxaria, que falava de uma grande metamorfose. Metamorfose do diabo, das trevas, né? A nossa metamorfose aqui é outra. É quando você sai mesmo das trevas do pecado e vive para a glória de Deus. É um outro pensamento.
Moisés, ele já falava disso no Antigo Testamento, de uma transformação. O que Paulo está dizendo não é completamente novo, ele não inventou isso aqui. Ele só está ensinando o que já existia. Desde o Antigo Testamento já existia, com outras palavras, mas já existia essa transformação. Levítico 18, verso 3, Moisés dizendo ao povo de Israel: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui foi Deus que falou, Moisés que registrou. A ideia, a semelhança do povo de Israel, nós seguimos a cultura de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Não quer dizer que nós vamos seguir a cultura bíblica dos tempos bíblicos. É impossível. Mas quer dizer que nós vamos seguir os princípios bíblicos que o povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento seguiram. Isso é muito possível e se concretiza hoje. A semelhança da nação de Israel no Antigo Testamento, nós não devemos seguir o padrão dos moradores da cidade de Fortaleza. Época do Fortal, todo mundo vai festejar. Óbvio que é incabível para nós crentes no Senhor Jesus Cristo, porque ali não tem nada que agrada ao Senhor. E uma série, obviamente, de outras questões aqui que poderíamos levantar. Então, nós estamos sempre focados no Senhor nosso Deus e não nos misturamos na cultura de pecado. Ambientes inconvenientes, os crentes não andam em ambientes inconvenientes, sempre estamos em ambientes que refletem a nossa santidade. Óbvio que existem exceções, até para pregar o evangelho mesmo, mas de modo geral não. Ou seja, não seguimos a vida, a cultura, o ambiente de pecado ao nosso redor. Isso reflete a nossa transformação. Mais uma coisa interessante que nós devemos observar é que entendemos errado essa transformação. Alguns pensam assim: deixei de fumar, deixei de beber, não vou mais para festas, sou crente em Jesus agora. Ok, mas temos que ter um cuidado, porque essa transformação, ela não pode ser uma transformação do comportamento. Ela tem que ser uma transformação do ser. Não é só uma transformação ética. Ela tem que ser uma transformação do ser. A gente chama de ontológica, porque não transformou só o comportamento, transformou a mente e o coração. Quando eu vou para uma igreja evangélica, para seguir as normas da igreja evangélica, isso significa que eu não fui transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu estou indo para uma religião seguir as normas. Não é isso que a gente está falando aqui. Não é isso que a gente está falando aqui. Aí chega uma pessoa e diz: pastor, eu quero entrar na sua igreja, como eu faço? Aí eu digo: não é assim. Ninguém entra assim na igreja. É Jesus que te chama para dentro da igreja. Você quer crer no Senhor Jesus Cristo? É crendo em Jesus, é sobrenatural. Então, quando se crê no Senhor Jesus, há uma mudança de mente e de coração, que o próprio Deus opera em você. Então, essa mudança não é só uma mudança de comportamento. Não estamos falando de transformação de comportamento, mas é uma transformação da mente, do ser. Entende? O seu ser mudou. Você não mais é inclinado àqueles pecados. Você não quer mais viver naqueles pecados. Tais pecados te incomodam. E a vontade que você tem de pecar, que eu tenho também, me incomoda. E eu tenho que buscar uma disciplina severa, todos nós, para não vivermos no pecado. Disciplina pessoal, não disciplina para os outros. Entende? Cada um tem a sua disciplina pessoal para que você viva em santificação ao Senhor. Não estou dizendo que você tem que machucar seu corpo, não é isso. Estou dizendo que você tem que transformar a sua mente e o seu coração. E as suas ações, naturalmente, vão ser transformadas. Se a sua mente, o seu coração estão sendo transformados constantemente, essa é uma transformação constante. Naturalmente, o seu comportamento muda. É uma consequência.
Mas, quando você está numa igreja evangélica e visa transformar o comportamento sem transformar sua mente e coração, você se torna um legalista. Você vai mostrar, é assim que tem que viver. Vivendo desse jeito aqui, você é um crente. Não necessariamente. Você pode ter as obras semelhantes à de um crente e estar perdido e condenado ao inferno. Você pode ter uma ética, um comportamento, uma educação elogiável, não dado a vícios. Pode. Você pode socialmente estar muito bem situado e colocado, mas pode estar no inferno. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica e não ser salvo, porque a salvação não faz parte de estar no seio da igreja, mas salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, onde existe uma transformação da sua mente, de modo que o crente gosta do culto, ele gosta da igreja, ele ama os irmãos, ama o Senhor Jesus Cristo, ele quer pregar o evangelho, ele ama ver pessoas se convertendo a Jesus, não a religião fria. Entende? Essa transformação que Paulo pede é uma transformação constante do nosso ser. Começou na conversão, mas não pode estagnar. No meio da nossa peregrinação, irmãos, nós olhamos para as pessoas, e esse é o grande mal. Olhamos para as pessoas e não olhamos para Jesus. Às vezes nos medimos com as pessoas, reclamamos das pessoas, olhamos para as coisas ao nosso redor e não olhamos para Cristo. Isso vai nos enfraquecendo, nos desmotivando. E aí você começa a não entender o que eu estou fazendo nessa igreja. Porque não está sendo constantemente transformado. Isso é o processo de santificação. É o que Paulo está dizendo. Mas como eu tenho essa transformação constante, essa metamorfose constante, onde eu deixo de ser muito pecador e vou pecando menos, pelo menos é o que se espera, e me tornando mais parecido com Jesus e agradando a Deus? Pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada. E como é que essa mente ela é renovada? Se não pela palavra de Deus. Então não há crescimento sem leitura da Bíblia. Mas não pense que é só ler a Bíblia mecanicamente. O calendário de leitura bíblica anual está ali atrás para quem quiser pegar e ler a sua Bíblia. Você já pode estar atrasado, mas comece. Mas não é só ler por ler. Você tem que ler e entender, compreender e viver estas verdades. Irmãos, você vai perceber como é maravilhoso viver a palavra de Deus. Você vai ficar extasiado, porque a palavra de Deus, diferente do que muitos pensam, ela nos liberta. E o que nos prende é o nosso pecado. Saiba disso. Se você sofreu tristezas, infelicidades, depressões e tantas outras coisas mais na sua vida, é por conta do pecado. É o pecado que nos puxa para trás. O nosso pecado. E às vezes o pecado dos outros também. Mas principalmente o nosso. Quando compreendemos a Escritura e vivemos por ela, aí há liberdade para vivermos e sermos felizes para a glória de Deus. Alguns textos que nos ajudam a entender essa transformação da mente. Segundo os Coríntios 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso aqui é segundo os Coríntios 3,18, mostrando esse processo. Quando nós estamos tendo a mente transformada, renovada pela Escritura, o que é que acontece? Nosso rosto é desvendado. Nós vamos conhecer mais e mais ao Senhor. E nós vamos contemplar a nossa imagem mais parecida com a de Jesus, como se estivéssemos olhando no espelho, e a nossa imagem vai ficando mais parecida com a do Senhor Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória. Essa é a caminhada do crente. E é nesse momento que nós devemos parar e pensar: onde eu fui transformado do ano passado para cá, como crente em Jesus? Onde? Entende? O que eu aprendi de novo da palavra de Deus?
Eu busco aprender algo novo ou eu cheguei no ponto, tem mais nada para aprender? Tem. Se a palavra de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela reflete o caráter de Deus, um Deus infinito, irmãos, praticamente não se esgota. Você lê a Bíblia todo ano e tem coisa incrível para você aprender da Escritura. E essa metamorfose acontece de glória em glória. Em que sentido? Vamos nos transformando na própria imagem de Jesus, na própria imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso somos cristãos, pequenos cristos, imitadores do Cristo. Eu sei que o nome cristão foi muito pervertido na história, mas se tem um cristão, são os crentes em Jesus, nós e outras igrejas, obviamente, que creem verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Sei que às vezes a turma não entende isso, e cristão se tornou um nome muito geral, por isso nos identificamos mais como os crentes. Mas somos cristãos no sentido de que somos transformados à imagem de Jesus, e é o Espírito que nos transforma. E é nesse sentido que você tem que se avaliar como crente em Jesus. Como de glória em glória eu fiquei mais parecido com Jesus. Olha 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2, verso 14. Uma mente transformada, somente um crente com a mente transformada em constante metamorfose para se transformar e ser mais parecido com Jesus, é uma mente que obedece ao Senhor. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural aqui é o homem sem Cristo. É o homem como nasceu, no pecado. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. É loucura para ele. Você mostra na Bíblia, diz, não, isso aí não presta, joga fora. É o homem natural, é o homem sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Percebe como é diferente? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, falando aqui dos crentes agora, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, falando aqui de Deus, nós, porém, temos a mente de Cristo. Todo crente, quando ele começa na vida cristã, depois da sua conversão, ele recebe um pouquinho da mente de Cristo nele, para começar a pensar como Jesus pensa. Nós podemos desenvolver isso e pensar mais parecido com Jesus ao longo da nossa vida, ou nós podemos enterrar isso. E tem crentes que enterram, sepultam e vão pensando totalmente distante do que Jesus ensinou. Você continuar lendo a sua Bíblia, buscando o Senhor em oração, certamente Deus vai lhe ensinar a desenvolver a mente do Senhor na sua vida. Você vai pensar como Jesus, pensar mais como Jesus e menos como você mesmo, obviamente sem perder a sua própria identidade. Segundo aos Coríntios 5,17 também diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma pessoa transformada, uma pessoa que tem uma mente transformada, renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, não vive nas velhas práticas. E Efésios 4, verso 20, Paulo diz aos Efésios 4, 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Veja bem, Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, sobre Cristo, porque não foi assim que eu ensinei, Paulo dizendo. E aí Paulo questiona, se é que de fato vocês creram. Então, se eu aprendi sobre Jesus da maneira correta, eu vou viver de Jesus da maneira correta, obviamente. Se eu não estou vivendo a vida de Jesus da maneira correta hoje, crie em Jesus. Se eu não sou um sacrifício vivo, se eu não estou em constante transformação na minha vida, crie em Jesus ou sou um religioso? Somente. Minha transformação foi só ética, comportamento, ou minha transformação foi do ser? A minha mente mudou. Eu não penso mais como homem natural, penso como homem espiritual.
Realmente houve conversão. E é aí que nós devemos nos avaliar. Temos que estar sempre sendo transformados. E essa transformação não depende de nós somente. O que é que depende de eu fazer? Depende de eu buscar. A Bíblia está aqui. O Espírito Santo também. Eles é que vão nos transformar. Me transformar e transformar cada crente aqui. Agora, se eu não for atrás, não há transformação. Mas quem opera essa transformação constante, essa metamorfose constante, é o próprio Deus, por meio da sua palavra. Por isso o exercício do culto é centralizado na palavra de Deus, para termos a nossa mente mais transformada. Mas como eu disse de manhã, a igreja não consegue resolver tudo aqui. Nós só temos quarta, domingo de manhã e domingo de noite. É um tempo muito curto, concordam? É um tempo muito curto. É em casa que nós vamos lendo a nossa Bíblia, educando os nossos filhos, disciplinando, orando, batalhando. A luta começa em casa e ela se estende até a igreja. A igreja é um porto seguro, é um local para a gente ter ajuda uns dos outros. Ah, estou na dificuldade ali com meu filho, estou na dificuldade ali com o marido e tudo, com a esposa, está complicado o trabalho, irmão, ore por mim, me ajude, como é que você pode? E aí a gente vai conversando, se ajudando. É o local do crescimento, mas as nossas grandes batalhas estão lá fora dessas paredes, no dia a dia. Batalhas que o Senhor nosso Deus usa para nos transformar à imagem de Jesus. Faz parte do treinamento, da edificação, essa transformação por meio das dificuldades. E então, ainda em Efésios 4, capítulo 4, agora o verso 22, diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, em Romanos capítulo 12. Com relação à época passada do velho homem, se dispa, tire as roupas do velho homem, se renove no entendimento, no espírito do entendimento. É uma renovação da mente, para que o seu ser seja mais e mais transformado. Irmãos, todos somos pecadores e imperfeitos. Mas o que não pode acontecer é eu ficar no meu estado de pecado e de imperfeição pro resto da vida. Então eu vou deixar de ser pecador? Não, mas eu tenho que caminhar os degraus. Eu tenho que sair do marasmo. Eu tenho que deixar de ser aquele homem e mulher que não ora, aquele crente que não lê Bíblia, aquele crente que não tem fé que Deus é poderoso para cuidar de nós. Eu tenho que deixar de olhar para a minha vida e começar a amar os meus irmãos, investir na obra missionária e descentralizar. Eu não sou o centro do mundo. Criança é que acha que é o centro do mundo. Todo mundo tem que olhar para a criancinha, porque criancinha caiu, né? Aí se você se espanta, o que é que acontece? A criancinha chora, rola, não sei o quê, faz um escândalo. Se todo mundo ignorar a criancinha que caiu, ela... Eita, ninguém olhou. O que é que ela faz? Ela se levanta, se limpa e continua correndo. Temos que crescer, sermos transformados, sair do estado infantil da nossa fé. O Senhor cuida de nós e nós vamos nos dedicar, como crentes em Jesus, filhos de Deus, a amar os que estão ao nosso redor. Eu não estou dizendo que nós não podemos pedir ajuda uns dos outros, precisamos também, é claro, mas temos que expressar essa adoração na atividade, ter um espírito renovado na mente, e o verso 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Esse novo homem são os crentes em Jesus, é a nova humanidade. Os crentes em Jesus são esse novo homem que Deus criou em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ele está descrevendo aqui os crentes em Jesus. São um novo homem, a nova mulher, convertidos no Senhor Jesus Cristo. E o verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aqui Paulo vai falando as especificidades, como eu aplico isso na prática. Ou seja, já que você é esse novo homem, não minta. Um exemplo, né? Está dando aqui vários exemplos
E ele apresenta aqui vários exemplos. Agora, como é que eu deixo de mentir? Como é que eu deixo de maltratar uma pessoa? Como é que eu deixo de odiar? Como é que eu dou o perdão para as pessoas? Me preocupo com as pessoas? Quando eu tenho uma mente transformada. O Senhor vai me transformando para eu deixar de olhar mais para mim e olhar para os meus irmãos. Óbvio, eu começo na família, né? Marido começa a se sacrificar pela sua esposa. Esposa começa a amar mais o seu marido. E as coisas vão se encaixando. Né? Agora, quando cada um olha para si, não funciona. A mesma coisa com os filhos, filhos para com os pais. Quando temos uma mente transformada, as coisas vão funcionando segundo a vontade de Deus. Somente pela palavra é que é operada essa transformação na nossa mente, juntamente com o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, fala exatamente disso. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. É um versículo cheio de ensino. Primeiro, ele repete várias vezes a palavra que nós anunciamos, os missionários, Paulo e a sua equipe, e ele diz, essa palavra não é de homens, ela é de Deus. O que o pastor fala aqui não é palavra de Deus. Se torna quando reflete a Bíblia. A gente tem que entender isso muito bem. Nem todo pastor que prega por aí, prega a palavra de Deus. Prega, às vezes, as coisas da cabeça dele. Quando se fala da Bíblia e se explica, e se ensina e reflete o texto bíblico, isso é a palavra de Deus. Você está com sua Bíblia aí verificando. Em casa você lê de novo. Palavra de Deus, eu tenho que seguir, porque não é de homens. Isso é fundamental. Palavra de homens, tem aí várias ideologias, estilos de vida, conhecimentos variados na universidade, fora da universidade, filosofias, pensamentos religiosos. O mundo está cheio disso. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. E então, o que é que essa palavra faz? Que é a verdade, ele repete isso várias vezes também, que é a verdade, ela está operando eficazmente em vós. O que é que opera? O que é que transforma de modo eficaz? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Não tem outro método. Transformação da nossa mente a partir da Bíblia. Por isso é tão importante compreender a Escritura adequadamente, sem exageros, sem entendimentos libertinos, mas com coerência, uma leitura natural da Bíblia, contextualizada, entendendo o que é que está acontecendo ali. Entendendo até que o que nós fazemos hoje, para mim isso eu acho fantástico quando eu leio na Bíblia, o que a gente faz hoje aqui na igreja, estudando a Bíblia, tendo um momento de oração, você lê na própria Bíblia isso acontecendo. O que muda é o cenário físico, mas a essência é a mesma, a forma é diferente, mas a essência é a mesma. A gente vê isso acontecendo, principalmente em Atos dos Apóstolos. Maravilhoso vendo os apóstolos ali pregando, muitos se convertendo, os conflitos, as perseguições, os ensinos errados surgindo e eles indo contra os ensinos errados, as traições. Paulo foi traído por membros da sua equipe missionária, né, que se desviaram e voltaram para o mundo. Quer dizer, tudo isso que você vai vendo na Bíblia é fantástico. Eu, no meu primeiro ministério, passei por um problema dificílimo na igreja, não causado por mim, graças a Deus, mas eu tinha que resolver o problema. E eu fiquei, meu Deus, eu tinha 22 anos, né? Senhor, aí eu fui procurar um pastor mais experiente, né? Pastor, é isso mesmo que é ser pastor, cuidar dessa desgraça aqui que está acontecendo? E o que é que ele disse? Mas Valnei,
Veja a igreja de Corinto, veja a igreja aos Gálatas, e a igreja de Colossos, e as igrejas da Ásia Menor que Jesus mandou cartas. Todas as cartas para essas igrejas eram cartas para resolver problemas. Todas elas, inclusive a igreja de Roma, é para resolver problemas. Então todas as igrejas têm problemas. Todas as igrejas têm dificuldades, porque elas são formadas por pecadores, nós. Então quando você diz, vou sair dessa igreja, porque aqui muito pecador, uma igreja que tem um povo mais santo, unção, né? Talvez deva sair mesmo, não é? Porque toda igreja é de pecadores, irmãos. E quando o irmão enfraquece, é que a gente tem que orar, ajudar. Não temos prazer nenhum em que alguém daqui se perda de modo nenhum. Pelo contrário, choramos, lamentamos. A ideia é que todos permaneçamos firmes, buscando glorificar o nome do Senhor e trazendo pessoas para a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que nos fortalece? É essa palavra pregada, que ela opera eficazmente. Não estamos aqui por outra razão que não adorar o Senhor Jesus Cristo. É o motivo de estarmos aqui. Por isso que eu falei, se você não olha para Jesus, a igreja perde o sentido. O crente enfraquece, porque ele fica sem motivação. Ele não entende. Chega um momento que ele fica, por que eu estou indo para essa igreja? O que eu estou fazendo aqui? Tem que ser por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele morreu numa cruz para nos livrar da condenação do inferno e nos dar uma vida maravilhosa, aqui e na vida eterna, na eternidade. Essa palavra que transforma a nossa mente. Por isso devemos guardar a palavra do Senhor em nossas vidas. Todo dia você tem que ler a sua Bíblia. É um livro grande, mas todo ano você pode ler pelo menos uma vez, acompanhar, explicar. Por que acontecem essas batalhas no Antigo Testamento? Já parou para pensar nisso? Eu tenho que entender. Por que a igreja é diferente do povo de Israel? Como é que era a vida do crente no Antigo Testamento? E na época que Jesus chegou, como eram as coisas? Olha, quando a gente vai aprendendo essas verdades, e você olha a vida de hoje, o que o Senhor nos mostra na Bíblia é um manual para viver nessa terra. É um manual. Está tudo aqui. Tudo. Tudo que você precisa saber para ter uma vida piedosa e que agrada a Deus e, consequentemente, feliz, está na Escritura. Segundo Tessalonicenses 2,15 diz, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Essa tradição que foi ensinada é a pregação dos apóstolos. É a palavra de Deus que nós temos aqui, principalmente o Novo Testamento. Então, permanecei firmes e guardai esta palavra. Esse é o conselho. E ainda em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, nós vos ordenamos, irmãos, ordenamos, pesado aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Essa tradição aqui é a mesma tradição de 2 Tessalonicenses 2,15. É a pregação dos apóstolos. É a palavra ensinada. Veja como isso é pesado. Se afaste dos irmãos que andam desordenadamente. Você sabe o que é esse desordenadamente, em 2 Tessalonicenses 3? Quando a gente lê essa palavra, se afaste do irmão que anda desordenadamente, a gente pensa que é o alcoólatra, o drogado, né? Um irmão assim, adúltero, que vive na promiscuidade. Não pensa logo nisso? Mas não é isso. É um irmão que não quer trabalhar e sustentar sua família. Acredita? Esse é o irmão que anda desordenadamente. Ele não quer trabalhar. Vai ficar em casa, esperando Jesus voltar. Esse foi o problema da igreja dos Tessalonicenses. E esse é o conselho. Se afaste desse irmão, que não anda segundo o ensino dos apóstolos. Para você ter entendimento, essa palavra de Deus, ensino de Cristo e dos apóstolos, que é essa tradição, não estou falando de tradição de igreja, estou falando de tradição, pregação dos apóstolos, o ensino que está aqui na Escritura. Ele é quem deve ser guardado, a palavra de Deus deve ser guardada na nossa vida. Essa transformação, então,
ela nos leva a viver a vontade de Deus. Volta lá para Romanos 12, verso 2, essa transformação da mente, do ser, ela nos leva a viver a vontade de Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não tenho uma mente transformada e em constante transformação, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não vou. Porque eu não estou querendo ter uma mente transformada. Crente em Jesus, sim, mas eu estagnei. Não, aprendi o que eu devia aprender, chega, tá bom, precisa mais, não preciso me confrontar mais, não preciso me arrepender de pecado nenhum, tá tudo beleza comigo. Não está, irmão. Sempre tem algo que precisamos investigar na nossa vida, porque somos pecadores. Sempre tem algo que precisamos aprender da palavra e sempre tem algo que precisamos crescer na nossa vida com Deus. O fato de pensar que está tudo ok e que eu cheguei no ápice ou que eu me conformei com a vida que tenho, esse é o problema. Significa que eu já estou vivendo uma apatia na minha vida cristã há muitos anos. Não mais vibrando com as coisas do Senhor. Só experimenta a vontade boa, perfeita e agradável de Deus quando eu tenho uma vida transformada. Essa transformação é contínua. E essa expressão, experimentar a vontade de Deus, pode ser bem traduzido como descobrir a vontade de Deus. A boa, agradável. Se a vontade de Deus é tão boa, tão agradável, tão perfeita, por que a gente não gosta dela, né? Às vezes a gente vai para o outro lado da vontade do Senhor. Por quê? E aqui, vontade de Deus se refere aos preceitos do Senhor, como estudamos na quarta-feira, aos mandamentos de Deus, a vontade revelada, explícita de Deus aqui na Bíblia Sagrada. Então, por que nós não experimentamos essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Porque a nossa mente não está em constante transformação. Não houve a metamorfose do ser. Mudamos alguns comportamentos às vezes. Mas mudar comportamento não é santificação, é legalismo. Santificação é quando o ser muda de glória em glória para ser mais parecido com Jesus. Quando o ser muda, a mente transformada de modo sobrenatural constantemente, nós vamos refletir Jesus naturalmente, diariamente, nas nossas vidas. Devemos ser constantemente transformados para termos uma adoração ativa ao Senhor. E por fim, os irmãos devem ter percebido, eu pulei uma parte muito importante. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século. Um adorador ativo, ele é constantemente inconformado com o pecado. Ele é inconformado, ele não aceita. Ele não aceita o pecado. Ele é revoltado contra o pecado. Se revoltar, se revolte contra o pecado. O seu próprio pecado primeiro, ou o pecado da sociedade. Um crente que adora a Deus, ele não aceita o pecado, ele não concorda com o pecado. Ele pode ser muito manso, mas ele se ira contra a expressão do pecado. Se revolta mesmo, despreza, rejeita o pecado dele primeiro. Antes, obviamente, de ter essa expressão para com os outros. Primeiro, é claro, nós temos que amar e levar o evangelho aos perdidos. Óbvio, mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos conformar com este século. Este século é uma expressão para esta era, que era a era do pecado. Conformar tem a ver com forma. Eu me encaixar na forma, ou na forma. Há uma forma, um padrão do pecador. Eu tenho que sair desse padrão. Eu não posso ter uma mente, a palavra, o estilo de vida de um pecador não regenerado. Não posso. Nós, como crentes, se somos transformados, nós temos que ter uma mente diferente da do pecador. Não regenerado. Não convertido. Agora, não eticamente falando, mas uma mudança do ser, da mente, da alma mesmo. Constantemente inconformados com o pecado. E a pergunta é,
eu estou constantemente inconformado ou eu joguei a toalha? O mundo é assim mesmo. Ninguém vai mudar nada no mundo. O pecador mesmo. As igrejas é tudo pecadora mesmo. É assim, o negócio é ir pro culto, estou ali, o pastor não mexe comigo, tá tudo beleza. E vamos levando com a barriga a nossa vida cristã. Não é assim. Não nos conformamos. Não aceitamos o pecado. Rejeitamos, brigamos, condenamos. Não queremos viver uma vida de pecado. Pecamos? Sim, infelizmente. E vamos pecar até a volta de Cristo? Sim, infelizmente. Mas não quero pecar. E vou lutar contra. E para isso é necessário o quê? Disciplina. Não existe crente que se santifica e que tem uma vida de transformação, de adoração ativa a Deus, de ser um sacrifício a Deus, sem disciplina, coisa que a geração de hoje não entende o que é disciplina. E tem que entender, porque é importante para adorarmos o Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo fez isso muito bem na vida dele. Um homem que entendia o pecado dele, sabia que era pecador, e ele próprio se autodisciplinava. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo era um grande pregador, mas também era pecador. Então, para ele não entrar em contradição com aquilo que ele ensinava, ele esmurrava o próprio corpo. Não literalmente, isso é uma figura, mas que expressa a disciplina do apóstolo. Porque ele era pecador. Mas se eu estou pregando aqui e cometo um erro aqui, não vão dar crédito à minha pregação. Então eu tenho que me controlar. E a gente estudou isso no capítulo 7. O quanto Paulo sofria. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, esse é o que eu faço. Quem me livrará desse sofrimento, do corpo dessa morte? Só Jesus Cristo. Obviamente na conversão e durante toda a vida, nesse processo de santificação e de transformação da mente. Então, disciplina, esmurrar o meu próprio corpo. Santificação é pela graça de Deus. É Deus que nos transforma. É Deus que muda a nossa mente. Mas eu tenho que buscar. Eu tenho que querer. Isso é o difícil para nós. Querermos. Se o celular me afasta de Deus, eu não vou poder ter um celular. Difícil, né? Se a internet me afasta de Deus, com pornografias, ou com perda do meu tempo, eu não posso ter internet. Tem que tirar a internet da minha vida. E aí, o que é que eu faço? Bem, não sei. Você tem que escolher. Se você não sabe viver com isso para a glória de Deus, tire da sua vida. É simples. Difícil, mas é simples. Entende? Se tem algo na sua vida que lhe afasta de Deus, corte, tire, se afaste. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um eletrodoméstico, uma tecnologia, não importa. Deus é o primeiro. Agora, se você consegue ter santificação na sua vida e usar a internet, não tem problema. Eu estou dando o exemplo da internet, mas para cada um de nós aqui entendermos o que é o esmurrar o corpo. Entende? É isso. Ah, então é ruim a vida cristã, porque eu vou estar sempre, né, nessa disciplina? Olha, pelo contrário, ruim é viver no pecado. É ser escravo do pecado. Isso é ruim. Vá ser escravo do pecado. Viver debaixo do pecado. Você vai colher frutos de morte. Quem vive debaixo do pecado. É muito simples. O pecador profissional, usando essa palavra, ele mostra que está tudo bem. Mas não está. Está morto nos seus delitos e pecados. E a Bíblia diz que uma vida de um pecador sem Cristo é terrível. Aqui na terra e na eternidade. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Disciplina do atleta. O crente tem que ser como um atleta. Ele tem que correr a carreira cristã. Ele não pode caminhar. Ele não pode relaxar. E às vezes a gente relaxa na vida cristã. Se acomoda.
Ah, já servi demais na obra do Senhor. Isso não existe. Ninguém nunca serviu demais na obra de Deus. Ah, já li a Bíblia demais. Nunca esgota de ler a Bíblia. Orei muito, vou parar minha vida de oração. Isso não existe. Entende? Então nós temos que continuar a carreira e correr mais rápido. E mais animados e vibrando. Porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É por isso que Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, porque Jesus nos livrou da condenação do inferno. E é por isso que vocês têm que entregar o corpo de vocês como sacrifício vivo, que é o culto que vocês prestem em adoração a Deus. E é por isso que vocês têm que ser constantemente transformados, uma metamorfose constante da mente e do ser. Não é só mudança de comportamento ético, não. Porque isso os ateus fazem, os espíritas fazem. Todas as religiões têm métodos de transformação de comportamento. Mudança da mente, mudança do ser, naturalmente. Sua vida vai ser transformada. E, obviamente, inconformados com o pecado. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Somos atletas da fé. Não, obviamente, correndo e nadando aí, mas na vida cristã, superando os nossos próprios pecados, crescendo de glória em glória, ficando mais parecidos com Jesus. E o verso 23, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho. Quando uma pessoa diz isso, ela é um sacrifício constante a Deus, ela está constantemente sendo transformada e ela é constantemente inconformada com o pecado. Tudo faço por causa do Evangelho de Jesus. Você deve se perguntar: eu tudo faço por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Estou plenamente aberto, minha vida completamente dedicada a obedecer tudo o que o Senhor Jesus manda, a entregar minha vida e família para servir ao Senhor Jesus Cristo até a sua volta? É essa metamorfose que o Senhor quer nas nossas vidas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós. Te agradecemos, Senhor, pela alegria da salvação e por esse texto da Tua palavra, que de modo tão simples nos mostra como devemos Te servir, transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Pai amado, nos capacita a enxergar o nosso próprio coração, a perceber os nossos próprios pecados, para que, arrependidos, confessemos a Ti e sejamos transformados, mais e mais, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua semana. Teremos um momento de oração silenciosa, você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Deus abençoe a todos, uma boa noite.